Sejam bem-vindos ao nosso percurso Sentinela da Raia. É o PR1 de Campo Maior, estamos na aldeia de Oguela e o objetivo desta nossa viagem é tentar descobrir um bocadinho a magia da primavera no Alentejo e motivá-los a todos para virem então visitar Oguela e passarem algum tempo deste isolamento social em contacto com a natureza. Espero que gostem. Neste sítio onde nos encontramos atualmente estamos a cerca de 200 metros em relação ao nível do rio total. Não vos vou desvendar ainda o porquê de estarmos a parar aqui, mas vou-vos apenas mostrar estas rochas bem redondinhas, aqui metidas neste talude deste caminho que desce até ao rio Chevra, mas encontramos 200 metros acima do nível do rio atual. E podemos ver que, metido no meio desta encosta, encontramos os tais calhaus roliços ou chetos da ribeira, que tanto são característicos da bacia do Chevra. Nesta encosta podemos, para além da questão geológica, também começar já a ver alguns aspectos da nossa flora. Aqui temos um jovem funcho, muito característico das encostas de Oguela, muito procurado pela borboleta cauda de andorinha. O funcho também é muito procurado para fazer algumas sopas e é considerado uma planta medicinal, muito utilizada principalmente para as dores de garganta. Aqui, mais junto ao chão, encontramos então a soagem, ou chupamel, como é conhecido aqui por Campo Maior. Nas encostas de Oguela temos muita soagem. Ela é muito importante porque é uma planta melífera e é fundamental para a sobrevivência das abelhas, porque através da soagem, que perdura muito tempo na paisagem, elas vão conseguir vir recolhendo néctar para produzir o mel. Os cardos também são plantas melíferas. Neste caso, neste caminho que desce de Oguela até ao rio, encontramos centenas de cardos, entre os quais o cardo mariano, que é uma das plantas melíferas mais procuradas pelas nossas espécies polinizadoras, como é o caso das abelhas. Aqui vemos um cardo completamente aberto, cheio de insetos no interior, um cardo fechado e aqui mais um conjunto de cardos diversos. São muitas as plantas espontâneas que encontramos ao longo do percurso. Nesta altura de primavera, então, este percurso é espetacular. Aqui podemos ver uma roseira brava, tem centenas de botões preparados para abrir e é uma espécie que nasce espontaneamente nas encostas de Oguela. Mesmo aqui ao lado podemos encontrar ainda uma estrutura em flor, muito característica e bem interessante. Como podem ver, neste momento estamos no meio de um olival, característico também da zona mais baixa junto ao rio, mas estamos num sítio muito especial. Estamos exatamente no meio de um charco temporário. Este é um espaço onde durante o final da primavera, final de inverno, início de primavera, a água se acumula durante algum tempo. É um sítio espetacular para podermos ver alguns anfíbios durante o período das chuvas, do final do inverno e início de primavera. E aqui podemos observar tritões, salamandras, vários tipos de sapos e vários tipos de rãs, que neste momento, por estarmos agora exatamente no final da primavera e início de verão, começa a secar. Vemos apenas alguns restos de água aqui no centro do charco, mas estes charcos de água temporários são fundamentais para a biodiversidade. Em Campo Maior, durante algum tempo temos estes charcos, eles secam e no verão vamos encontrar aqui uma bacia no meio deste olival completamente vazia. Dentro de poucos dias poderão passar aqui e talvez saborear algumas das nossas amoras silvestres. Aqui em plena estrada de Alcatrão, por onde o percurso passa, temos uma grande diversidade de plantas. Esta é talvez uma das mais importantes da flora de Campo Maior, porque é uma das mais antigas e mais resistentes plantas da nossa paisagem. É o pilriteiro, que costuma dar uma vaga vermelha. Vemos aqui já as baguinhas verdes, costuma ficar vermelhas no período do outono e estas baguinhas podem ser utilizadas para fazer licor. E esta planta é extremamente resistente. Quando temos uma renovação do coberto vegetal, o pilriteiro é dos que aparece primeiro.
agora numa rara zona onde em Campo Maior é possível encontrar sobreiros. Esta árvore magnífica que temos aqui à nossa direita é um sobreiro, vejam ali a cortiça retirada, só fica na parte superior para manter a planta protegida, e a cortiça é retirada mais ou menos de 8 em 8 anos e serve para depois fazer as nossas rolhas de cortiça, para fazer os materiais que conhecemos como excelente isolador que é. Em Campo Maior temos poucos sobreiros, porque os sobreiros só se dão em zonas com solos mais soltos, mais áridos, e normalmente a nossa paisagem é pintada por azinheiras. A grande diferença entre a azinheira e o sobreiro é que a azinheira dá uma bolota mais saborosa e não dá cortiça, e é muito utilizada em Campo Maior para fazer lenha. O sobreiro é muito raro em Campo Maior, mas os núcleos que temos estão assim preservados em pequenas matas. Temos aqui a figueira da Índia, muito característica pelos seus figos bastante saborosos. Muitas pessoas desconhecem que esta flor laranja é a flor que antecede o aparecimento do figo. As pessoas de Campo Maior todas saberão o que é isto, ou seja, uma esparragueira, não é? Temos muitas esparragueiras em Campo Maior, principalmente nestas zonas assim, em que daqui vão nascer os espargos que depois tanto saboreamos nas nossas tortas tradicionais de espargos. Estamos agora junto ao antigo posto da Guarda Fiscal de Oguela, atualmente o Centro Ambiental do Chevra, de responsabilidade da Associação GEDA, nosso parceiro nesta grande aventura e responsável também pela marcação dos percursos pedestres aqui de Oguela e de Campo Maior. Este centro é um centro onde as pessoas podem vir fazer atividades, é um ponto de partida e chegada de muitos aventureiros que vêm até Campo Maior procurar os nossos percursos, e também é um centro de investigação onde ficam normalmente alojados arqueólogos, biólogos que vêm fazer trabalho de campo para Campo Maior. Estamos aqui agora junto ao Rio Chevra, neste sítio concretamente que passa a ponte sobre o rio em direção à Nossa Senhora da Enxada. Podemos ver então a Galeria Ripícola, em que dá para ver o conjunto de vegetação, chopes e freixos a fechar nas margens, e é ao longo destes grandes pegos que muitas espécies piscícolas do Rio Chevra conseguem sobreviver durante o período do verão. Vamos agora passar numa zona mais estreita, a confluência entre o Rio Chevra, que vem do lado de Espanha, do lado de Carrión e do lado da Codocera, juntamente com o nosso Abrilongo, que vem do lado esquerdo, e confluem aqui mais à frente. Nestas zonas de pegos vemos o rio a alargar e podemos encontrar algumas espécies interessantes para vocês virem explorar, como é o caso do cágado da Ribeira. Uma das plantas mais emblemáticas da nossa paisagem, os aloendros, rododoendros, alondros, temos tantos nomes vernáculos para ir dizer. Neste caso concreto temos aqui com a coloração rosa, mas eles aparecem às vezes em tons de branco, um bocadinho mais escuros. É uma planta espontânea, muito resistente ao período da seca e do verão, e por isso ela depois foi adotada para aparecer, por exemplo, nas nossas autoestradas. Não sei se sabem, mas nas viagens que fazemos para Lisboa, a autoestrada que vai para Lisboa está completamente repleta de rododoendros, porque eles aguentam muito tempo sem beber água. Ora, se vimos rochas arredondadas e polidas pela força da erosão da água nas encostas de Oguela, a 200 metros de altitude em relação aqui ao nível onde nos encontramos agora, junto ao rio Chevra, voltamos a encontrar aqui mais, se calhar, roliços, aquilo que nós chamamos os chetos. Ora, estão aqui em baixo e estão lá em cima. Fica para desvendarmos dentro de poucos segundos qual o motivo pelo qual estas rochas redondinhas aparecem a tão diferentes altitudes.
observamos o Monte da Pombinha ali em cima, um exemplo espetacular de uma construção típica da nossa paisagem alentejana. O Castelo de Alguela, lá em cima Altaneira, 200 metros de altitude em relação ao sítio onde estamos agora. E aqui uma magnífica oliveira centenária, característica da paisagem de Campo Maior. E aqui em Alguela, a marcar toda a sua história e a contar-nos e a guardar-nos memórias do passado. Podemos observar uma magnífica malva brava e agora vamos tentar adentrar-nos um bocadinho na galeria do rio, porque vamos encontrar a zona onde o rio Chévora e a Ribeira de Abrilongo se juntam. É uma opção nesta zona do percurso onde podemos tornar-nos um bocadinho mais aventureiros e explorar um bocadinho estas paisagens mais inóspitas, mas venham comigo. Estas árvores que estão à minha volta é a Galeria de Salgueiros da Ribeira do Chévora. Esta é a planta que, depois tratada em laboratório, dá origem à aspirina. Estamos agora adentrados no meio da Galeria Ripícola, uma paisagem única, digna de filme. E podemos ouvir o som da Ribeira de Abrilongo e do rio Chévora lá ao fundo, onde se juntam os dois e segue o seu caminho até ao Guadiana. Tudo aquilo que vocês veem aqui à volta chamamos de Galeria Ripícola, são os salgueiros a fechar sobre a água, e isto permite as espécies como a nossa amiga lontra procriarem perfeitamente aqui. Ela tem-se alimentado à base de lagostim, que é uma espécie invasora, e com isso temos tido um acréscimo muito grande da população de lontra, quer na Ribeira do Abrilongo, quer no rio Chévora, que é para nós um motivo de bastante alegria, não é? Podemos até continuar o nosso percurso por estas poldras, e aqui mais à frente ter uma surpresa, porque podemos observar aqui os dejetos da lontra em cima da passadeira. Normalmente as lontras fazem sempre o cocó no mesmo sítio, chamamos latrinas, e esta concretamente nós sabemos que é de lontra porque ao cheirar e ao tocar cheira a marisco, e quando elas são acabadinhas de fazer, podem ver aqui, tem cor de laranja, é a casca do lagostim. É a única espécie aqui da zona, o único mamífero aqui da zona que come lagostins, porque ela anda dentro da água, apanha-os, come-os e depois no resto, nos seus dejetos, saem as cascas. E por isso temos aqui então uma prova da existência de lontra no rio Chévora. Nestas zonas mais apertadas do rio, a que chamamos correntões, onde a água do rio e da ribeira passam numa zona mais apertada, para depois dar origem aos pegos, é o sítio certo, é o habitat correto do saramugo. O saramugo é um peixe muito pequenino, é um endemismo da bacia do Guadiana, só existe nesta zona de Portugal, e é uma espécie muito importante porque ele é considerado uma espécie de fóssil vivo. Ele consegue explicar-nos, seguindo a sua evolução, o que aconteceu, por exemplo, na deriva dos continentes. O facto de ele existir aqui na bacia do Guadiana é um motivo de bastante orgulho para nós e ao mesmo tempo é um elemento fundamental a preservar porque é uma espécie que está bastante ameaçada. Caminhar no Sentinela da Raia nesta altura do ano, em plena primavera, permite-nos encontrar tapetes de flores incríveis, com cores muito diferentes, todas elas plantas melíferas, muitas delas plantas aromáticas, o que dão ao percurso não só uma tonalidade, mas também odores muito característicos. Vimos lá atrás um magnífico exemplar de sobreiro. Agora aqui estamos a ver da mesma família, mas um magnífico exemplar de uma azinheira. E dá para perceber que a azinheira já não tem cortiça e a estrutura da árvore é muito diferente, não é? Este caminho é muito interessante, porque se à minha direita tenho a Galeria Ripícola do Abrilongo,
e tem os salgueiros, os chopos, os freixos, os aloendros, característicos das margens da galeria. Do nosso lado esquerdo temos aquilo que chamamos a nossa paisagem mediterrânica, caracterizada por azinheiras espalhadas e dispersas pela paisagem, um campo muito mais aberto, utilizado para o cultivo de cereal. Se aqui à nossa direita temos os passarinhos pequeninos a cantar, lá dentro guarda-rios, roxinóis e muitas outras espécies. Do nosso lado esquerdo só já vamos encontrar espécies muito características da paisagem mediterrânica aberta, como é o caso da cegonha branca, as águias, os milhafos reais, a percorrer a estepe e a procurar alimento. A ribeira que nos encontramos agora é a ribeira do Abrilongo, que todos conhecem. Neste momento ela traz pouca água e corre muito pouco, porque temos a nossa barragem do Abrilongo a montante, o que significa que a ribeira do Abrilongo vai correndo à medida que a barragem vai deixando de sair água. Isto, nos últimos anos, a existência da barragem do Abrilongo tem-nos permitido manter um certo caudal na ribeira e manter aquilo que nós chamamos o caudal ecológico. A própria barragem vai drenando água para a ribeira e a ribeira nunca morre, o que de certa forma tem sido importante para a sobrevivência de muitas espécies que dependem do rio, e inclusivamente para a agricultura, como é óbvio, não é? Não sei se vocês sabiam, mas existe uma espécie de mexilhão do rio. Parecem amêijoas do mar, não é? Mas na realidade estas nossas são do rio. E se olharem aqui, vemos muitas amêijoas aqui, o que significa que algumas espécies, como o caso da lontra, para além do lagostim, também comem um apetitoso prato de amêijoas. Onde é que eu já vi rochas com esta cor e com esta mistura, branco e bordeaux? Eu já vi estas rochas assim em algum sítio perto de Campo Maior. Vamos ver se me lembro. Já me lembrei de onde é que eu tinha visto estas cores. Rochas com estas duas cores é lá em cima, na Serra de São Mamede. Significa que as rochas que nós encontramos aqui em Alguela terão nascido na Serra de São Mamede. E se eu não me engano, a Serra de São Mamede formou-se há cerca de 65 milhões de anos. E isso significa que a zona onde nós estamos agora, a 200 metros de altitude em relação ao rio Chévora, deve ter sido um grande arrastão de corrente de sedimentos que veio parar aqui. E por isso, as rochas que nós encontramos em Alguela, com esta coloração, resultam das rochas metamórficas originais que encontramos na Serra de São Mamede, por ação das pressões da terra, da pressão interior da terra. Se calhar é essa a resposta para os nossos calhaus roliços. Aqui da Atalaia de Alguela é o sítio ideal para vos falar de uma coisa muito interessante. Campo Maior, se nós o virmos do espaço, através de um satélite, por exemplo no Google Earth, se vocês fizerem esse trabalho vão ver que parece uma manta de retalhos. Aqui dá perfeitamente para perceber a geometria do nosso olival, a dispersão do montado, dazinho lá atrás, algumas manchas de pinhal isoladas e depois esta abertura gigante de paisagem que se estende até à Serra de São Mamede lá ao fundo. Daqui do nosso lado, do meu lado direito, encontramos zonas de cultivo de cereais, como é o caso do trigo, do centeio, da aveia, por onde, durante a primavera, se espalham as nossas espécies mais importantes, como é o caso do cisão e das aptardas. Durante o inverno, toda esta paisagem, que vem aqui atrás de mim, é preenchida pelos bandos enormes de grus que nos chegam um pouco de toda a Europa. Mesmo encostadinha à Atalaia de Alguela, um ponto avançado da nossa fortificação medieval, encontramos esta planta, muito característica dos limites dos caminhos rurais em Campo Maior. Alguém sabe o que é? Fica a pergunta para mais um bocadinho. Não resisto, vou-vos dar a resposta. Estas árvores que nós encontramos um pouco por todo lado, ao longo dos caminhos, chega aqui, anda cá a câmara.
Olha aqui. A resposta está aqui, são amendoeiras. Em Campo Maior, nos caminhos rurais, podemos encontrar muitas amendoeiras assim. Foram plantadas ao longo de centenas e dezenas de anos. Castelo de Albuquerque e a Serra de Dous Hermanas. A Serra de Samamed lá ao fundo, o berço de todo este território super importante para nós. Espero que tenham gostado muito deste passeio. É uma oportunidade única agora na primavera vir fazer uma voltinha por Alguela, numa altura em que temos estas cores todas que nos enchem o olhar e nos dão alguma esperança para o futuro.